Esse é o exercício 4 da aula 10. Ele pede o seguinte: escreva um programa que preenche um vetor com entradas do usuário. O usuário precisa preencher um vetor. De que tamanho? Não falou ainda. Vamos lá. Considere que o usuário definirá apenas valores numéricos positivos. Vou considerar, ele vai entrar valores válidos são positivos e que, ao desejar encerrar a definição dos elementos, ele digita um valor negativo. Então é para ficar rodando. Enquanto ele está digitando número positivo, é para entrar com os elementos do vetor dele, enquanto ele estiver digitando valores positivos. Se ele digitar um negativo, é para sair. Então, nesse tipo de problema, onde não se sabe a priori quantos elementos o usuário precisa digitar, a gente precisa usar um while para ele entrar com os elementos dentro do while. Né? Essa é a maneira, porque a condição de saída é enquanto o valor digitado, vamos chamar de num, for diferente de zero, é para ele ficar pedindo mais valores. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse número ser recebido fora do loop while. Então, num que vem o input. Entre com valor. Pronto. Se esse num for, na verdade não é diferente de zero, né? Ele tem que ser maior do que zero, ou maior ou igual a zero, vamos considerar, né? Só quando ele entra com o número negativo é que ele não vai mais entrar no for. Então, quando isso acontecer, ele entra aqui e ele pede um novo input para o usuário. Desse jeitinho aqui, ó, a variável num passa a receber um outro valor. E aí acontece alguma coisa, esse novo valor é testado. É importante eu ter o controle do tamanho do meu vetor. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, eu vou ter uma variável contadora, onde o vetor começa sem elemento nenhum, ele começa com zero. Cada vez que ele rodar aqui dentro desse while, significa que esse vetor está maior. Então, eu faço o cont receber o cont mais 1. Então, eu incremento o valor do contador. O contador está contando a quantidade de elementos válidos que eu tenho no meu vetor. Cada vez que ele mudar é porque eu tenho um novo valor. Agora, eu estou jogando o valor da entrada do usuário aqui para uma variável chamada num. Eu preciso jogar isso para uma variável que era alguma coisa de algum índice para ele ser um vetor, se caracterizar um vetor. Né? Então, e agora? Como é que faço isso? Na verdade, eu estou jogando para uma variável temporária primeiro, que é esse num, está sendo uma variável temporária. Eu vou até chamar ela de temp, por exemplo. Olha. E eu chamo aqui em cima também de temp. E claro, aqui também a temp. É o teste da saída do while. E o que é para fazer? Vamos lá. Eu vou primeiramente aqui, olha, o usuário vai entrar com o primeiro valor aqui fora. Se ele entrar aqui é porque esse valor foi maior ou igual a zero. Então eu já vou jogar no meu vetor, que eu vou chamar de... Eu preciso aqui só de um vetor mesmo. Vou chamar de vet. Vou chamar de vetor dessa vez. Vetor de índice o quê? Na verdade, se ele entrar, eu já posso fazer o incremento primeiro. Já faço o incremento aqui, porque o cont começou valendo 0. Se ele entrar, ele já passa a valer 1. Aí o meu vetor de índice cont, que já passou de 0 para 1, no primeiro elemento, já vai receber o temp. E aí eu peço um novo temp. Né? Então eu fui preenchendo o vetor. Se ele entrou aqui é porque era para incrementar o elemento. E se aqui ele entrar com um novo valor, é para ele voltar e fazer o teste. Então, o que aconteceu? Ele está preenchendo os elementos do vetor. Uma variável temp é utilizada para armazenar temporariamente o valor digitado pelo usuário, logo para testar se o valor digitado pelo usuário é maior ou igual a zero. Se for, é que ele entra no while e ele incrementa o tamanho do vetor e faz aquele elemento do vetor especificamente receber o que estava na variável temp. Né? E aí ele pede um novo valor. Aqui embaixo eu poderia imprimir esse vetor. Com o disp eu posso imprimir o vetor de uma vez, não preciso imprimir cada um dos elementos. Então eu vou fazer esse teste aqui só para a gente ver se esse vetor está sendo preenchido corretamente. Ó, vou executar. Vamos lá, entre com o valor 5, 7, 3,
Agora eu vou entrar com um valor negativo. Menos 1 ele saiu. Então, menos 1 é o valor de saída. Ele realmente tem os valores 5, 7, 3 no vetor? Tem. Os 3 valores que eu entrei foram armazenados lá no vetor. Eu pedi para imprimir o vetor e ele imprimiu corretamente. Se eu tivesse entrado logo com um valor negativo, menos 2, aqui ele deu um erro, né? Porque ele tenta imprimir um vetor que não existe ainda. Mas, enfim, a gente não precisa ter esse nível de preocupação nessas aulas, não. Não é exatamente um erro. Simplesmente é por causa que eu pedi para imprimir e o vetor não tem nada, ele só foi criado aqui dentro, o vetor, então inicialmente ele não existe. Poderia fazer alguma coisa que declararam aqui em cima, que aí não ia ter problema. Então, mas enfim, funcionou o preenchimento do vetor. Vamos fazer o restante então. Ao desejar encerrar a definição dos elementos, ele digita um valor negativo. Até aí eu já fiz. Após a entrada de todos os elementos do vetor, calcule e imprime o seu somatório, sem utilizar uma função específica, que é a sum, que está lá na aula 10, tá? Mas a gente não precisa usar. Então, eu vou fazer uma variável soma, receber 0, ela é uma contadora, então ela precisa começar com 0, e eu vou ter que fazer agora um for, pode ser um for, tem que ser um while, é um for, porque eu já sei quantos elementos no vetor eu tenho. Eu já sei que eu tenho conte elementos dentro do vetor. Então, para aí, começando em 1 até conte, o que é para fazer? O soma recebe o soma mais o vetor de índice i. Então, eu estou somando todos os elementos do vetor. E ao final, eu não quero mais imprimir esse vetor. Eu posso até deixar esse disp aqui em cima. Tá? Eu vou comentá-lo, não preciso imprimi-lo agora, porque aqui embaixo eu preciso dar um printf. Então, a soma dos valores é, %g, ponto final, quebra de linha. Aqui, que é para imprimir? A soma. Então, eu entrei com elementos do vetor, o usuário foi entrando com esses valores, eu não sabia quantos ele queria digitar, eu fui contando quantos ele foi digitando através dessa variável conte, e fui verificando todo momento se o que ele entrava aqui embaixo novamente era maior ou igual a 0, era um valor válido ou se era realmente uma saída. Então, se não fosse, ele vai lá, ele entra no while e incrementa o contador e faz o vetor daquela posição receber o que ele tinha digitado e solicita um novo valor. Quando ele entra com um valor negativo, ele sai desse loop e aí começa um loop para que eu some todos os valores do vetor. Porque o programa me pede para após a entrada de todos os elementos do vetor, então tem que ser depois desse loop while. Eu não poderia já fazendo esse somatório aqui dentro, tem que ser depois. Então eu faço um for específico que vai variar de 1 até o tamanho daquele vetor, que eu já sei, eu contei aqui em cima, é conte, tem conte elementos lá dentro. Então eu faço o soma, recebeu soma mais o vetor de índice i. Né? E ele vai pegar então cada um dos elementos. O i começa valendo 1 e vai até conte. Então cada hora ele pega um desses elementos e vai somando na variável soma. Desculpa. Então eu já posso executar esse programa. Entro com o valor 2, 4, 2 e 2. Aqui é somando 10. Se eu entrar com 5, está somando 15. Se eu entrar com 3, está somando 18. E se eu entrar com 2, está somando 20. Pronto. Ele vai ter que somar 20 e eu já vou sair. Ó. Menos qualquer valor negativo ele sai. A soma dos valores é 20. Quais são os valores válidos? Todos esses aqui. Ó. E a soma realmente é 20. Posso fazer outras execuções, mas acho que está tudo certinho. Então, esse foi o exercício 4 da aula 10.